Gente, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto e nós iremos falar sobre os quadriláteros, tá bom? Nós terminamos aí o estudo dos triângulos, a ampliação do estudo dos triângulos, e hoje nós vamos ampliar o nosso estudo dos quadriláteros, tá bom? Nós falamos dos polígonos, depois nós falamos de diversos polígonos e nós vamos estudar, na verdade, com profundidade os triângulos e os quadriláteros. Já fizemos nos triângulos e hoje nós vamos fazer nos quadriláteros, certo? Então, observando aquelas definições que nós falamos, comentamos desde da aula de polígono, o que é um quadrilátero? Obviamente que é todo polígono de quatro lados, certo? Um quadrilátero é todo polígono de quatro lados. Feito isso, nós podemos extrair dentro dos quadriláteros mais outros polígonos que também, haja vista, são quadriláteros, mas pelas suas características eles recebem nomes especiais, certo? Então nós vamos ver hoje 5 polígonos que são quadriláteros e recebem também nomes especiais, certo? Que vocês não podem deixar de estudar porque são importantes e no próximo ano vocês irão precisar muito. O primeiro deles é o trapézio, tá? Professor, o que é o trapézio? O trapézio é todo quadrilátero, porque haja vista ele é um quadrilátero, ele é um polígono de quatro lados. É todo quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos. Isso aqui tem que acontecer, ó. Você observou um quadrilátero e você observou que ele tem dois lados paralelos, só dois, tá? Então você pode classificar ele como um trapézio. Tome muito cuidado em relação aos outros lados, porque nós vamos ver que pode se enquadrar em outro tipo de quadrilátero. Se você observou e notou apenas dois lados, então é um trapézio. Observem que aqui os lados paralelos é o lado AB com o lado CD. Professor, o lado AC e o lado BD não são paralelos? Não. Porque se você fizer o prolongamento desse segmento aqui, ó, tá? Se você fizer o prolongamento aqui e se você fizer o prolongamento bem aqui, eles vão se encontrar aqui, ó, vão ter um ponto em comum. Logo, eles não serão paralelos. A ideia de segmentos paralelos ou até mesmo de retas paralelas são segmentos ou retas que não possuem ponto em comum. Ou seja, não tem como você dizer assim, ele possui a mesma coisa do outro. Não. Nesse caso aqui, desses dois segmentos CA e do segmento BD, se você prolongar aqui, ó, eles irão se encontrar tanto aqui, certo? Perceba que eles irão se encontrar nesse ponto bem aqui, ó. Logo, eles não serão paralelos. Agora, o segmento AB é paralelo ao segmento CD. Eles não terão nenhum ponto em comum. Porque se você fizer o prolongamento aqui, ó, tanto para cá como para cá, ó, você vai observar que vai ser uma reta, tá? Ela vai para o infinito para a direita e para a esquerda. E se você fizer o prolongamento do segmento CD para cá e para cá, também vai ser uma reta, tá? Observe que essas duas retas jamais irão se encontrar. Se eu fizer o prolongamento e tirar esses dois segmentos e deixar só isso em retas, né? Observem que eles não vão ter ponto em comum. Então, quando duas retas ou dois segmentos não têm ponto em comum, a gente diz que eles são o quê? Paralelos. Logo, o segmento AB, que é esse segmento aqui que eu vou realçar, ó, esse segmento AB aqui, gente, ó, ele é paralelo ao segmento CD. Quando ele é paralelo, significa que ele não tem ponto em comum. Então, você observou, observe que eu estou realçando aqui, tá bom? Esse lado CD e esse lado AB. Observem que quando o quadrilátero ele tem apenas dois, olha, não vão esquecer aí, dois lados, vou botar aqui, ó, dois lados paralelos, significa que esse quadrilátero, qual é o nome dele? Trapézio, tá bom? Não se esqueçam disso. O segundo aqui
que nós vamos ver é o paralelogramo, que também é muito importante, muita gente se confunde no paralelogramo e não pode se confundir. Professor, o que é o paralelogramo? Quase embulha aqui. O que é? É todo quadrilátero que tem lados opostos paralelos, tá? Então, observe que os lados opostos deles vão ser paralelos. Então, vocês não podem se esquecer disso. Quando vocês observarem um quadrilátero e vocês observarem os lados opostos paralelos, ele é, na verdade, um paralelogramo. Professor, ele não vai ser um trapézio? Não, porque a ideia do trapézio, não se esqueçam, que ele tem que ter apenas dois lados paralelos. No paralelogramo, o que vai acontecer? Os lados opostos vão ser paralelos. Então, observem aqui, ó, que o lado AB, que é esse lado aqui que eu estou com a caneta, ó, ele é paralelo, ó, dá para perceber que ele é paralelo ao lado CD, né? Ó, eu vou até realçar aqui, ó, esse lado aqui é paralelo a esse lado. E esse outro lado aqui, ó, ele vai ser paralelo também, ó. Eles não vão se encontrar. Se você fizer o prolongamento daqui e para cá e daqui para cá, eles não vão se encontrar, ou seja, eles não vão possuir nenhum ponto em comum. Então, observem que os lados opostos, ó, esses dois lados são opostos e esses dois lados são opostos, tá? Tome muito cuidado com isso, porque às vezes tem livro que traz até definição errada. Então, lados opostos e lados opostos, observe que eles são paralelos. Então, quando isso acontecer nesse quadrilátero, o nome dele vai ser um paralelogramo, certo? Vocês não podem se confundir, tá certo? Então, recapitulando, professor, o que é o paralelogramo? É todo quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Então, eu posso dizer que o lado AB, ele é paralelo ao lado CD, ó. O lado AB, esse lado aqui, ele é paralelo ao lado CD. O lado AC é paralelo ao lado BD. Agora, duas características especiais, na verdade, são duas propriedades do paralelogramo que eu quero falar aqui, que eu não anotei, mas eu quero falar e vocês podem até voltar o vídeo em casa e anotar. Eu quero destacar, gente, nos paralelogramos, duas propriedades que poucas pessoas às vezes falam e desconhecem. Como vocês estão observando, a primeira propriedade que eu quero colocar aqui, ó, e vocês anotem essa propriedade aí, é que em todo paralelogramo os lados paralelos são congruentes, ou seja, esses lados aqui, ó, que são paralelos, eles são iguais, vão ter a mesma medida, certo? Eles vão ser congruentes, então anotem bem aqui, ó. Em todo paralelogramo, os lados paralelos são congruentes, anotem aí. Em todo paralelogramo, os lados paralelos são congruentes, ou seja, são iguais. Segunda característica, para vocês anotarem, segunda característica, em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes, tá? Botem aí, em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Nesse caso aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, o ângulo A, ele vai ser oposto ao ângulo D, ó, certo? Ao ângulo D. E o ângulo B, ele vai ser oposto ao ângulo C. Então, eu posso dizer bem aqui, ó, deixa eu anotar bem aqui, bem aqui embaixo, que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. E o ângulo B, ó, ele é congruente ao ângulo C. Olha aí, ó. Então, dá pra gente provar essas duas propriedades até por retas paralelas, né? Cortada por uma transversal que nós já estudamos. Então, esses dois ângulos aqui eu vou até pintar, ó. Esse ângulo aqui, gente, interno, ele vai ter a mesma medida daqui, ó. Por exemplo, se aqui for 120 graus, aqui vai ser quantos graus? 120, professor. Muito bem. Se aqui for 30 graus, aqui também vai ser 30 graus. Porque isso te facilita na hora dos cálculos, tu saber dessas propriedades. Porque quando o aluno ele sabe dessas propriedades, ele consegue enxergar o que os outros não entendem, não conseguem enxergar, entenderam? Então anotem essas duas propriedades para vocês não se esquecerem que vocês vão precisar
na hora dos exercícios. Primeira, em todo paralelogramo, os lados paralelos são congruentes. Segundo, em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Entenderam? Não pode se esquecer. Muito bem, para terminar, vamos falar aqui também, ó, do retângulo. Tá? O que é um retângulo? Muita gente não sabe e às vezes não consegue ter a definição do que é um retângulo. Então, um retângulo, gente, é todo paralelogramo com ângulos internos retos. Então, se eu perguntar para vocês, o que é um retângulo? É todo paralelogramo com ângulos internos retos. Professor, quer dizer que todo retângulo ele é um paralelogramo? Sim, ele é um paralelogramo. Por quê? Não se esqueçam da definição do paralelogramo. Qual é a definição, professor, do paralelogramo? Que é um quadrilátero com lados opostos iguais. Observe que essa definição se encaixa no retângulo, ó. Ó, os lados opostos, no caso aqui, de novo, o lado AB é paralelo ao lado CD. O lado AC é paralelo ao lado BD, certo? São paralelos. Então, logo ele é um paralelogramo. Agora, além de ser um paralelogramo, ele vai ser um retângulo. Vai distinguir o retângulo. Por quê? Porque os ângulos internos vão ser o quê? Retos de 90 graus. Então, quando isso acontecer, ele passa a ser agora um retângulo, entendeu? Mas ele não deixa também de ser um paralelogramo, certo? É claro que nem todos os paralelogramos, os ângulos internos são de 90 graus. Quando isso acontecer, ele vai ser exclusivamente o quê? Um retângulo, porque todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo ele é um retângulo, entenderam? Ele só vai ser um retângulo quando os quatro ângulos internos, eles forem o quê? Retos. E o ângulo reto é igual a quantos graus, gente? 90 graus, ó, não vamos se esquecer disso. Então, ele tem uns lados opostos paralelos, ele é um paralelogramo. E além de ser um paralelogramo, se os ângulos internos for de 90, ele agora vai aparentemente não é deixar de ser um paralelogramo, porque ele vai ser devido à definição, mas ele vai ser classificado como um retângulo, tá certo? E vamos agora para o losango. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar aqui. Professor, o que é o losango? O losango também é todo paralelogramo, tá? Ele vai ser um paralelogramo. Por quê, professor? Ele vai ser um paralelogramo porque ele vai ter os ângulos opostos paralelos, tá? Então, o losango é todo paralelogramo que tem os quatro lados, tá? Os quatro lados congruentes, ou seja, os quatro lados iguais. Agora não tem nada a ver com os ângulos, tem a ver com os lados. Então, observem esse aqui, ó. Observe esse aqui, ó. Esse losango aqui, ó. A, B, C, D. Ó, eu colocar um tracinho aqui para indicar que os lados são iguais. Professor, e os ângulos? Os ângulos aparentemente não dá para ver que são iguais. Entenderam? São iguais a 90? Aqui não, praticamente não, porque eu desenhei um pouco ele torto, justamente por isso. Mas eu tô me referindo aos lados. Por exemplo, esse lado aqui, ó, vai ter a mesma medida desse, vai ter a mesma medida desse e vai ter a mesma medida desse. Então é um losango. Por quê? Porque o losango é todo paralelogramo que tem os quatro lados iguais. Professor, mas isso não é um quadrado? Aí que eu quero chamar a sua atenção. Porque, na verdade, a gente aprende, alguns professores ensinam que um quadrado é todo polígono que tem os quatro lados iguais. Isso aí tá errado. Por que essa definição tá errada? Porque, na verdade, essa definição é do losango, não é do quadrado, tá? O losango, que é todo paralelogramo que vai ter os quatro lados congruentes. Então, prestem muita atenção. Ou seja, o lado AB, ó, ele vai ser congruente ao lado CD, olha aí, ó, que vai ser congruente ao lado AC, que vai ser congruente ao lado BD. Ou seja, os quatro lados vão ser iguais e vocês têm que prestar muita atenção nisso daí. Professor, e o quadrado? Pois é, vou botar o quadrado bem aqui, ó. Ó, o quadrado ele é diferente. Aprendam a definição do quadrado. Professor, e qual é a definição do quadrado? Já do quadrado, gente, ele é diferente, mas é interessante que ele vai unir as duas definições do retângulo e do losango, entendeu?
O quadrado, ele vai ser, todo paralelogramo, anota isso aí porque aqui não dá para anotar, é todo paralelogramo que tem os 4 lados congruentes, eu vou desenhar bem aqui um quadrado. Ele vai ter os 4 lados congruentes e os 4 ângulos internos retos. Olha aí a definição correta do quadrado, certo? Preste atenção, o que é um quadrado, professor? É todo paralelogramo, anotem, que tem os 4 lados congruentes e os 4 ângulos internos retos. Agora sim, a definição do quadrado está correta, certo? Prestem atenção, o quadrado não é um polígono só de 4 lados iguais, certo? O quadrado não é só um polígono de 4 lados iguais, não. Ele é um paralelogramo que vai ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos retos. Aí é um quadrado. Observe que se eu falar que o polígono que tem 4 lados iguais é um quadrado, eu estou caindo no erro. Por quê? Porque aqui ele está puxando mais para o losango. Porque o quadrado, ele na verdade, ele vai pegar a definição tanto do retângulo como do losango. Não se esqueça que o retângulo, não se esqueça que o retângulo, ele na verdade também é um paralelogramo, só que ele vai ter ângulos internos de 90. Ele não vai ser necessariamente os 4 lados iguais, ele vai ter os ângulos iguais, os 4. Já o losango, ele não vai ter os ângulos, os 4 iguais, ele vai ter os 4 lados iguais. E o quadrado, ele pega essas duas informações, quais? Ele vai pegar dos 4 lados iguais e dos 4 ângulos iguais, ó. Então, para a definição do quadrado ficar de maneira correta, você tem que dizer que ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos iguais. Entenderam? Aí sim é uma definição correta do quadrado. Então, o quadrado é todo paralelogramo que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos iguais. Não digam mais que é um polígono que tem 4 lados iguais, porque você está dando a definição do losango, tá bom? E não está errado, porque tem que dizer que é um paralelogramo, tá certo? Então, gente, olha só, essa é, a princípio, é nossa introdução ao estudo dos quadriláteros, tá bom? Eu quero que vocês, a princípio, façam atividade. Não é para me entregar, é só para fazer. Da página 48 e 49, tá bom? 48 e 49. Façam mesmo só para exercício. Depois nós vamos nos aprofundar praticamente em cada um desses aqui que nós acabamos de ver. Tá certo? Então essa é a nossa aula de hoje sobre os quadriláteros e bons estudos.